Segunda Reis, capítulo 5. A gente vai ler a partir do versículo 14. Beleza? Quem tiver dificuldade de achar a Segunda Reis, Daniel, fica depois de Primeira Reis. E antes de Terceira Reis, disse o teólogo Luiz. Jogar a culpa para ele, entendeu? O cara lá, o pastor falou tem Terceira Reis. Os irmãos caçando Terceira Reis agora. Só na Bíblia de Aldeia que tem. Segunda Reis, capítulo 5, verso 14, diz bem assim: assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que toda a terra não há um Deus como o Deus de Israel, ou senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Verso 16. O profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei nada. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Dá um pulo para o verso 19. Verso 19. Eliseu disse para Naamã: vá em paz. E quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: o meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele ofereceu. Olha o cara, tão certo como vive o Senhor, correrei atrás dele para ganhar alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? E Geazi respondeu: sim, tudo bem. O meu senhor me enviou para dizer que 2 jovens, membros da comunidade dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 1 talento de prata e 2 mudas de roupa fina. Claro, leve 2 talentos, respondeu Naamã. E ele insistiu com Geazi para que os aceitasse. E colocou os 2 talentos de prata em 2 bolsas, com 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as bolsas. Verso 24. Quando Geazi chegou à colina, pegou as bolsas das mãos dos servos e as guardou em sua casa. Mandou os homens de volta, eles partiram. Depois entrou e se apresentou a Eliseu, o seu senhor. E Eliseu perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: o teu servo não foi a lugar algum. Eliseu, porém, lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esse não era o momento para aceitar a prata, nem roupas, nem olivais, nem vinhas, nem ovelhas, nem bois, nem servos ou servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já branco, como a neve por causa da lepra. Vira para quem está do seu lado com cara de profeta e fala: cuidado, tem lepra nessa prata. Volta a 3 capítulos, Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz, irmãos. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu: dá-me porção dupla do teu espírito. Elias disse: o seu pedido é difícil. Se porém você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu. Ao contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que o separou, e Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. E quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e a rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou
para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: aonde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os membros da comunidade dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Amém? Somente até aí, somente. Leu 38 versículos. Somente até aí. É porque teria a parte B, né? Eu só li a parte A do versículo 15. Irmãos, hoje à tarde, preparando a mensagem, eu me deparei com essa anotação de dezembro de 2019. E a partir disso Deus começou a trabalhar a mensagem para essa noite nossa. Olhando, e fiz questão de ler os dois textos, a base principal é 2 Reis 5, mas a gente precisava entender o contexto de Elias passando a sua herança espiritual para Eliseu e o interesse, Jefim, de Eliseu em querer a herança espiritual de Elias. E agora, Eliseu, que tem uma escola de profetas, do meio dos seus profetas, ele escolhe um para caminhar como servo do lado dele. E o servo dele, Geazi, que tinha a melhor escola, poderia aprender com Eliseu da maneira como Eliseu agia. Ele não age da mesma forma. E você conhece muito bem a história de Naamã, e sabe que ele foi curado de uma lepra, ele não pertencia ao povo de Deus, e ele achou que poderia comprar essa cura dele. Por isso que ele leva tantas coisas, e por isso que Eliseu fala: ainda não é o momento disso. Mas eu quero fazer um paralelo dessa história. Por quê? Porque se Elias dá para Eliseu uma porção dobrada, ainda que não fosse escancarado, irmãos, Geazi receberia uma porção muito boa do que Deus fez na vida de Eliseu, se ele se comportasse bem, se ele seguisse os caminhos do que o Eliseu fez, se ele aprendesse no dia a dia aquilo que Eliseu estava fazendo. Quando Elias passa a capa sobre Eliseu, sabe o que Eliseu fazia? Eliseu ficava deitando água na mão de Elias. Ele servia Elias em tudo. Então quando Elias ia fazer as refeições, era ele que lavava as mãos de Elias. Ele não ficou pegando um conhecimento vasto, mas ficava próximo, desfrutando do ambiente, conhecendo as coisas, porque o desejo dele era um dia poder ter o espírito profético que estava sobre Elias. Então até mesmo no dia em que Elias vai ser levado aos céus, é o capítulo 2, a gente não leu o iniciozinho, Elias está dizendo para Eliseu: olha, pode ficar aqui, Deus está me levando para outro lugar. Eles vão em Gilgal, eles vão em Betel, eles vão em Jericó, eles atravessam o Jordão. E nenhuma dessas vezes Eliseu fica, mas ele fala: não, onde o Senhor for, eu vou com você. Eu não tenho mais para onde ir, onde você for, eu vou estar junto contigo. E aí nós lemos o final do texto lá, que depois que ele vê Elias subindo, ele pega a capa de Elias, e agora ele então se torna o principal herdeiro do espírito profético de Elias. Os homens que também eram da mesma escola de profetas, olha e fala: agora o mesmo espírito que estava em Elias, a mesma unção que estava em Elias, agora repousa sobre Eliseu. Já o Geazi termina a história dizendo que um cara que foi sarado da lepra, agora porque Geazi ficou com interesse na prata do cara, Geazi pega a lepra que estava sobre Naamã. A gente quer conversar sobre isso, e que Deus possa usar essa palavra para o seu coração. 5 pontos para que a gente possa aprender aqui. Primeira coisa, como que Eliseu recebeu essa nova unção? Ele teve que se despir da capa velha. Ele rasgou as vestes velhas e ele agora se veste de uma nova unção, se veste com umas novas vestes. E Deus está dizendo para nós: rasgue as vestes passadas. E mais do que isso, não tolere que represente você quem não honra o que você é e que não busca ser aquilo que você está buscando ser. Geazi, ele tem uma repreensão severa com Eliseu, porque Eliseu esperava, pastor Denilson, que Geazi se portasse como ele.
Eu aprendo aqui o que Eliseu está fazendo com Geazi. O Espírito Santo está dizendo para nós: não tolere o pecado, não tolere barganha, não tolere na sua vida interesseiros. Rasgue as vestes antigas e se aposte uma nova veste que o Senhor traz para nós, e mova-se com essa nova veste. Tem coisas que dá para a gente conviver, irmãos, mas tem coisas que não dá para a gente tolerar. Eliseu chegou para Geazi e falou: a lepra dele está em você, não dá para a gente ficar barganhando, não era momento disso, eu não esperava isso de você. E olha só, um servo de um profeta, ele ainda vai com mentira para o cara. Ele não pede uma prata para ele, mas ele conta uma história que 2 jovens profetas chegaram. Às vezes a gente quer ganhar as coisas de Deus com mentira nos lábios, sendo que a gente só consegue atrair o favor de Deus se a gente andar em verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. Então esse tipo de comportamento com Deus não funciona, e talvez a gente esteja vivendo uma vida leprosa espiritualmente por conta disso, das nossas narrativas que não são verdadeiras, irmão. Jacó tinha direito à bênção. Lembra? Esaú estava cheio de fome. Ele falou: olha, se quiser esse guisado eu dou para você, mas me vende a primogenitura. Esaú: o que vale isso mesmo? Direito adquirido ali. Mas como foi a forma? Vou enganar meu pai para ganhar a bênção. Tinha direito, mas a maneira como acontece traz muito peso para ele. Se o Jacó é fera em enganar as pessoas, Deus coloca ele na escola da mentira, que o professor é um homem chamado Labão. E aí o casamento é mentira, o trabalho, o salário é mentira, dor de cabeça o tempo todo. Por quê? Se eu planto vento, eu vou colher tempestade. Então o que Geazi faz desagrada o coração de Eliseu, e Deus coloca lições para nós, que muitas vezes a gente acaba perdendo bênçãos que já estariam disponíveis para nós pela forma como a gente se porta. E eu vejo também o sentimento de Eliseu nesse momento, e percebendo isso, que a gente tem aprendido na escola bíblica, aqui com alguns personagens, justamente sobre isso. Se você correu atrás da capa, que aqueles a qual andam ao seu lado também corram atrás daquilo que você correu, e não atrás daquilo que você rejeitou. Todo pai, toda mãe espera que os filhos sigam o seu caminho, ou que os filhos usem dos conselhos que os pais deram. Agora, quando os pais veem o filho seguir um caminho daquilo que o pai rejeitou, isso entristece o coração do pai. O que Geazi faz Eliseu rejeitou prata. O que me chamou muita atenção é que Naamã insiste: pega aí, Eliseu. Eliseu fala, ele usa aqui uma expressão que eu vi que Geazi faz igualzinho, quer ver? Quando ele insiste, deixa eu ver, li tanto texto aqui. Só um minuto. Aqui: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. E aí, quando vai a vez do Geazi, ele pensa e fala: não, eu juro pelo nome do Senhor que sirvo, que eu não vou deixar essas coisas desse jeito. Ele vai atrás, o mesmo proceder, mas usando o caminho contrário. A gente olha e vai perceber que os valentes de Davi, eles chegam cada um de uma forma diferente em Adulão, só que todos saem com o coração alinhado naquilo ali. Por isso eles são um exército que nós temos destaques na Bíblia sobre eles. Nós vamos ver que quando Judas se enforca e se suicida, vamos ver que agora os discípulos estão reunidos em busca de alguém para ser o substituto, mas não podia ser um concurso público. Tinha que ser alguém que pudesse seguir as mesmas diretrizes que eles receberam desde o início. Alguém que, embora não fosse contado entre os 12, estivesse junto desde o início, aprendendo desde o início. E foi assim que eles chegaram até Matias. Então entenda que quando nós começamos a caminhar debaixo de uma visão, debaixo de uma direção, nós devemos buscar isso também. Aquilo que nós buscamos, e quando buscamos juntos, nós avançamos juntos. Agora, quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro, é uma dificuldade muito grande que nós avançamos. Segunda coisa que eu aprendo aqui é justamente isso:
não corra atrás daquilo que Deus rejeitou. Se Deus rejeitou algo, eu e você não devemos correr atrás. Não devemos se apossar daquilo que foi rejeitado. A lepra também foi uma capa. Ele saiu todo branco, ele saiu todo leproso. Aquilo revestiu ele, ele podia ser revestido de poder, mas ele foi revestido com aquilo que tinha sido rejeitado inicialmente. A gente vê o próprio Judas, que ele vai atrás de 30 moedas de prata. Ele fica irado e Satanás começa a gritar no ouvido dele. Quando aquela mulher está ungindo Jesus e derramando perfume diante de Jesus, ele fala: isso aí podia ser vendido aos pobres. E o escritor fala, ele só disse isso porque ele era ladrão e era ele que cuidava do bolso das ofertas do ministério de Jesus. E aí ele vai atrás de algo que não era para ele. Gálatas 5:1, Paulo está dizendo para nós: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não submetam novamente a um jugo de escravidão. Deus livrou a gente de algo e a gente depois quer se apossar disso novamente. Deus tirou algo de nossas vidas e a gente quer apossar disso novamente. A gente vive um tempo de tem nada a ver, pode, tudo é válido, a graça do Senhor vem, só Deus pode me julgar. Toma cuidado com aquilo que Deus tirou você desse lugar, que você teve que orar para sair desse lugar e agora está querendo ir de qualquer jeitinho, chegando, se aproximando. Toma cuidado para que você não vá atrás de algo que Deus já rejeitou, que a Bíblia já rejeitou, que a Bíblia já condenou. Toma cuidado com isso, irmão. Porque alguém que podia pegar o bastão, a capa de unção, podia ser a terceira geração dos profetas usado por Deus, ele preferiu trocar a capa por prata. E ao invés de receber unção, recebeu uma doença, uma enfermidade. Sabe a terceira coisa que eu aprendo para nós? E isso daqui para lá a mensagem fica mais palpável para todos, irmãos. Há muito mais em Deus do que nos depósitos da Síria para você. Naamã era sírio, mas Geazi servia ao Deus de Israel. Ei, há muito mais em Deus do que nos depósitos da Síria. Deus tem muito mais para oferecer para você do que aquilo que a Síria pode te oferecer. A Síria para nós representa o mundo. A gente lembra o mundo também como o Egito. A gente vai lembrar que o Egito tinha muitos poderes. O Egito estava muito à frente. A Síria também dominou aquele cenário da história de 1ª e 2ª Reis. A gente vê o poder muito forte da Síria. Mas a gente serve um Deus que o poder dele não é limitado e não é temporário. Nosso Deus reina de geração em geração. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. A gente está entrando daqui a pouco num cenário de caos da nossa nação, que agora as conversas você vai comprar as coisas para estocar? Você vai fazer uma estocagem agora? Porque a partir de 1º de agosto, meu irmão, minha irmã, a gente vive no Brasil, mas a gente tem que ter confiança no Deus que cuidou da nossa vida até aqui. O cenário pode ser um cenário caótico, mas nós servimos a um Deus que cuida dos seus, que cuidou dos seus lá no Egito, que cuidou dos seus quando a fome assolou, que sempre avisa os seus profetas. E não estou dizendo aqui que você vai ver na sua redoma, não tem como, mas eu quero dizer que Deus faz acepção de saber quem são os seus e quem não são os seus. Pode ter certeza para a salvação, para que Ele possa trabalhar em você. Ele cuida da sua vida, Ele cuida do seu sustento, Ele cuida da sua casa, Ele cuida dos seus filhos, Ele vai te dar os recursos, Ele vai te dar as condições, Ele vai ajudar você a entender o cenário, Ele vai ajudar você a se mover. Não precisa se desesperar com isso. Sexta-feira eu estava conversando, tem um pastor nosso, lá de Alto Laje, pastor titular em Alto Laje, pastor Miguel. Ele fez 100 anos de idade. 100 anos de idade. E aí era justamente querendo entender como ele via a vida. O cara já sabia de uma guerra, passou por outra guerra. O cara foi vendo tantas mudanças acontecendo, tantas coisas que já aconteceu no Brasil, e ele foi se adaptando.
E a fala dele é a fala de Salmos. Eu nunca vi um justo perecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Com 39 eu falar isso é uma coisa, com alguém de 100 anos falar. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o nível de aperto que pode sobrevir sobre nossas vidas, mas eu sei que aquilo que é nosso ninguém toca. E o que Deus tem para fazer em nossas vidas, Ele preservou a gente aqui, não preservou? A pandemia, muitos de vocês acharam que não ia passar, olha nós aqui. Tanta coisa acontecendo, olha nós aqui. E pode ter certeza, o Senhor tem um olhar de carinho por essa nação. O Senhor tem um olhar voltado para nós. Tem profecias liberadas para as nossas vidas. Então creia, quando nós temos uma profecia, há um sustento. Quando tem uma palavra sobre nós, Faraó pode vir tentar matar as crianças, Herodes pode vir tentar matar as crianças, mas quando tem uma profecia sobre nós, nós permanecemos. Deus nos esconde, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos sustenta, e Ele vai fazer isso sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Há muito mais de Deus para você do que o mundo pode te oferecer. Mateus 6, 19 e 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Seu coração está onde, irmão? Coração no louvor, a gente tentar colocar no céu é bom demais. Não há nada. E na segunda-feira, o coração está onde? Quando sair daqui, o coração está onde? Quando chega em casa, o coração está onde? O que o Instagram mostra para você? O que o Facebook mostra para você? O que o YouTube mostra para você? É onde está seu coração, irmão. Aprenda que a porção que você carrega é dos céus e não sua. E não tente tirar proveito disso para si. Quarto ponto. Atrás do que você tem corrido? Uma pergunta que você faz para você mesmo. Você tem corrido atrás de prata ou atrás de manto? Para ficar mais fácil para nós, atrás de dinheiro ou atrás de unção? Atrás de comunhão com Deus? O que tem norteado os seus dias? Porque a gente tem que ter um equilíbrio, principalmente nos dias de hoje. A gente tem que saber se equilibrar, porque nem sempre vai dar para ter os dois, irmãos. Nem sempre vai dar para carregar os dois. Pode ser que um dia te falte dinheiro, mas pode ser que um dia também te falte da unção. O mundo está desse jeito. A minha pergunta é: por falta de dinheiro ou por falta de unção? O mundo está assim por falta de unção, porque a gente parou de correr atrás de unção e corre atrás de dinheiro. Atos 3, Daniel. Um cara é colocado todo dia na porta do templo, na porta da igreja. Ele ia lá todo dia. E sabe qual era o hábito? Dá uma esmola aí. Todo dia ele ia para a porta do templo, ele era paralítico, para pedir dinheiro na porta do templo. O pessoal passava um monte. Dá licença aí. Não tem nada não. Ou dava até a moeda, tadinho dele. Entrava e pedia a Deus, milagre acontecia, clamava por tantas coisas, o nosso Deus de Israel. E agora quando sai, o homem está do mesmo jeito ali. A situação dele não mudou, ficou lá. Até que um dia, depois que o Espírito Santo desceu, nesse dia, 3 horas da tarde, o culto, os diáconos na porta, recebendo os irmãos chegando. Chega o irmão João e chega o irmão Pedro. E onde é que está o menino? Na porta. Dá uma esmola aí. O que Pedro e João faz? Olhe para nós. E a Bíblia diz, Catiúcia, que ele olhou esperando receber alguma coisa. Ele olhou, Max, esperando receber algo. Ou seja, aquele hábito ali, o povo aqui me ajuda, eles vão fazer alguma coisa. O que eles dizem? Não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Não foi prata que mudou a situação daquele homem.
A prata só faz o paliativo, irmão. Tudo que é de verdade mesmo, a prata não compra. A prata faz uma casa top, mas não te dá um aconchego de um lar. A prata faz você dormir nos melhores hotéis, mas não te dá paz no seu coração. A prata pode dar conforto para a sua dor, mas a prata vai geralmente preparando um caminho especial, um caminho que aparentemente tem tudo, para te levar para um destino final que não tem nada para você. Então entenda que quando tiver que escolher entre buscar essa prata de Geazi e buscar a capa de unção de Elias que Eliseu buscou, vai atrás da capa de unção, porque o que vai mudar a história da sua casa, da sua família, do nosso município, dos nossos bairros, do nosso local de trabalho, do nosso local de estudo, o que vai mudar isso não é a prata que temos, mas o que vai mudar isso é o Senhor que carregamos, é a unção que carregamos, é isso que vai fazer com que a nossa nação possa saber: tem um Deus verdadeiro, único e verdadeiro Deus. Como o próprio Naamã falou, irmãos. Pergunta para o seu irmão: você tem dinheiro ou você tem unção? Quem respondeu que tem os dois aí, levanta a mão. Depois conversa comigo no final, quem tem os dois aí. Tem uma obra bacana aí para a gente fazer. Ainda bem que está escuro, o pastor não viu lá atrás, né? Jesus veio para a terra, irmãos, equipado de dinheiro ou equipado de unção? Isaías 61, verso 1 a 4 diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, e me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, libertação aos prisioneiros, proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Esses reconstruirão as velhas ruínas e restauração dos antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Por que eu fiz questão de ler até o 4? Porque é exatamente o que Deus tem para nós. O que aconteceu na geração passada, irmão, geração passada se resolve com Deus. A nossa geração tem que fazer valer a nossa geração. É a última geração, todo mundo fala. Se não for, é a nossa geração, irmãos. E na nossa geração, nós não podemos ter o espírito de Geazi. A nossa geração, a gente tem que estar como Eliseu, olhando para o céu, esperando a capa cair, olhando para o céu, esperando a volta do Senhor, olhando para o céu e falando: eu quero dessa unção, eu quero dessa comunhão, eu quero dessa intimidade, eu quero estar com esse Deus, eu quero saber que eu não vou ficar numa situação impotente diante das lutas dessa vida. Eu tenho um Deus no céu que pode fazer proezas na terra. Eu escolho olhar para os céus, ao invés de olhar para o bolso daqueles que me cercam. Que carruagem bonita você viu do Naamã. Rapaz, você viu o tanto de coisa que tem dentro da carruagem dele. Eliseu não quis nada, Ricardo. Agora a conversa de Eliseu: você viu a capa do meu senhor Elias? Você viu a unção que o meu senhor Elias carrega? Você viu por onde ele passa, como Deus honra ele? Você viu o que aconteceu? Eu não estava perto, mas ouvi falar de quando ele liberou uma palavra, o céu se fechou e depois o céu se abriu. Viveu um tempo de seca, depois chuva abundante, caiu fogo dos céus. Eu quero essa unção para mim. E o principal cara que servia a ele: legal, né? Isso aí, mas a prata, as roupas. Irmãos, vista-se da unção, corra atrás dela enquanto você tiver fôlego, e assim você não perderá a sua saúde por correr atrás da prata, correr atrás do dinheiro, atrás dos presentes. Viva em busca da unção, e assim você não perderá a sua santidade, os seus dons, sua comunhão, a sua salvação por estar correndo atrás de coisas supérfluas, rejeitadas, impuras, ilícitas ou que não te convém. Eu termino a mensagem, pelo menos com a leitura até aqui, de dois textos muito semelhantes que Paulo escreve para a igreja de Coríntios.
1 Coríntios 10, 23, ele fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Um pouco antes, esse mesmo Paulo tinha escrito para essa mesma igreja, lá em 1 Coríntios 6, 12. Ele falou: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Essa é a mensagem de Deus para nós. Estamos no mundo, vivemos no mundo, moramos no mundo, nossa casa está no mundo, nossa igreja está no mundo. Tudo é lícito, irmão, para nós, mas nem tudo convém a nós. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica a nós. Tudo é lícito, mas a gente não pode se deixar dominar por nada. Então dá uma olhada na sua vida e vê o que está dominando você. Porque essa fala do Paulo lembra muito o que Deus falou com Caim depois que ele matou Abel. Que o pecado quer te dominar. Então, cuidado para que ele não domine você. Não fique flertando, brincando com ele. Eu trago essa palavra debaixo de muito temor do Senhor, entendendo que a gente está em um culto onde nós temos a dizer que é um culto mais público, de adoração, de celebração a esse Deus. Mas é onde o Senhor está falando conosco. Se o mundo tem prata para te dar, eu tenho uma unção poderosa para liberar para você. E pode ter certeza, irmãos, o problema do Brasil não se resolve com prata. Precisa de muita unção para resolver o problema do Brasil. Não deixa eu vender para você que a nossa nação é pobre, não. A nossa nação alimentou o mundo desde que o mundo é mundo. Tem muita riqueza aqui, que eu e você não sabemos, que estão na mão dos poderosos. Mas tem uma unção que está na mão dos humildes, que está sobre a cabeça dos humildes, está sobre aqueles que servem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que pagam o seu preço, aqueles que querem que o Senhor faça algo pelas suas vidas, suas famílias, aqueles que querem que o reino de Deus possa avançar, aqueles que escolheram uma capa de unção ao invés de uma capa de linho fino, ao invés de uma prata cheia de lepra, aqueles que querem mais do Senhor, aqueles que estão aguardando que caia algo do céu sobre eles. Não é alguém que é um preguiçoso, não alguém que está esperando que venha a provisão do céu. Levanto os meus olhos aos montes e pergunto: da onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dessa forma que Deus espera que nós estejamos buscando a Ele, esperando nele, confiando nele. Ele vai nos sustentar. Eu não sei se você percebeu, mas o que Eliseu disse para Geazi, falou assim: você é proibido de receber isso. Não, ele falou: ainda não era hora disso. Porque bênção que vem sem a gente estar preparada vira maldição. Por isso, quando a gente espera os céus nos preparar, os céus falam: agora ele está pronto, agora ela está pronta, agora pode entregar para ele, pode entregar para ela, porque agora tem propósito com aquilo que eu vou fazer para eles. É isso que Deus está esperando. É o Eliseu que recebeu a capa, queimou suas parelhas de bois, despediu dos seus pais, e agora veio com Elias e falou: Elias, estou pronto. E aí, já pode colocar a capa em mim? Falou: não, falta um pouquinho, garoto. Vamos embora, vamos dar um passeio, vamos dar uma caminhada, vamos fazer uma visita ali, vão aqui no monte orar um pouco, vão andar um pouco comigo, garoto. Ó, agora sim, hoje Deus falou que vai me levar para os céus. Pode ficar aqui, eu estou indo lá para Jugal, estou indo para Jericó, estou indo para Betel. Não tem para onde eu ir mais. Eu já queimei as minhas parelhas, já despedi dos meus pais. Onde você for, eu vou contigo. Ô garoto, fica aqui que agora eu vou atravessar o Jordão, agora está sério. Não, eu vou ficar com você. Então quando chegam na beira do Jordão, Elias tira a capa, bate nas águas e as águas se abrem, os dois atravessam. Os demais olharam à distância e ficaram olhando à distância. É ali que tudo acontece. E a gente lê o texto que nós terminamos a mensagem.
que você quer que eu faça com você? Eu já falei, ó, sei nem como é que você vai voltar daqui, porque eu não volto, Deus vai me levar daqui. Ah, é? Eu quero que você me faça o principal herdeiro do seu espírito profético. Eu quero porção dobrada do seu espírito. O que ele pede ali, irmãos, ele pede como um filho pede ao pai. Todos os demais filhos recebiam uma porção normal, mas o filho primogênito, ou o filho mais amado do pai, recebia uma porção dobrada. Ele está falando, eu quero essa porção que o pai dá para o filho. Não é que eu quero que as pessoas esqueçam de você e falar que eu fui maior do que você. Não, eu quero aquilo de precioso que está em você, porque eu te acompanho e vejo que você carrega algo precioso. Eu sei que essa geração precisa do que você fez na sua geração, e eu quero que você possa confiar essa unção a mim. Até ali ele achou que estava pronto, e Elias falou, que você pediu é difícil demais, mas tem uma condição: você me vê quando eu estiver subindo, ou seja, se você não tirar os olhos de mim, você vai ter o que você pediu. Caso contrário, não vai ter. Caso contrário, Ramires, ele podia ter até atravessado o Jordão, mas podia sair de lá sem unção. Caso contrário, Simone, ele estava tão perto, mas se na hora que a carruagem de fogo subisse, ele fechasse os olhos, ou desviasse a atenção, ou voltasse atrás, ele não tinha nada. Mas ele continua olhando e vendo que Elias subiu. E quando ele sobe, a capa desce. Os demais não viram muita coisa acontecendo, mas viram quando ele rasgou as vestes e ele pegou a capa de Elias. Até então todo mundo pensou que era um acessório de moda, mas quando ele chegou na beira do Jordão de novo, fechado, tira a capa, enrola a capa, bate nas águas. Cadê o Senhor, Deus de Elias? E o Jordão se abre. Todo mundo fala, está com ele, agora está com ele, vão lá que está com ele, agora a unção está com ele. Eu louvo a Deus por aqueles que passaram antes da gente, irmãos. Eu louvo a Deus por aqueles que abriram esse tempo para nós. Eu louvo a Deus por aqueles que trouxeram a igreja quadrangular dos Estados Unidos para cá. Eu louvo a Deus por aqueles que ganharam a gente, o testemunho de fé deles. Eu louvo a Deus por eles, mas irmãos, é a nossa vez, é a nossa hora, é a nossa geração. A nação precisa. Tem um monte de Geazi aí fora, tem um monte de Geazi aí que está achando que eles que dizem em nome do Senhor e nada acontece. Sabe por quê? Porque estão tudo leproso, porque tudo se venderam, porque tudo foram atrás de prata. Nós estamos atrás da unção, nós estamos atrás da comunhão, nós estamos buscando ao Senhor, e é isso que vai fazer a diferença nesses dias. No seu trabalho, na sua escola, na faculdade, eles estão atrás de alguém que tem unção, irmãos. Não, eu tenho uma carteirinha da igreja, eu sou do louvor da igreja, eu prego na igreja, eu danço na igreja, eu sou da mídia, eu sou do diaconato. Meu irmão, isso não vale nada, irmão. Eles querem que você ajude eles na hora que o Satanás está gritando contra eles. Teve um cara na Bíblia, estava aqui, eu não falei dele, mas senti de terminar com ele. Simão, lá em Atos 8, era um feiticeiro que se converteu. Filipe pregou o evangelho, as pessoas eram curadas. Simão foi junto, até se batizou, irmãos. Aí quando a dupla dinâmica, Pedro e João, chegam lá na cidade, e já chegam perguntando: ei, quem foi batizado no Espírito Santo? Ninguém tinha recebido. Eles botam a mão em todo mundo e todo mundo é batizado no Espírito Santo. Simão olha e fala assim: ei, quanto vocês querem para me dar essa autoridade aí também? Simão aceitou Jesus, se batizou, estava ajudando na igreja, mas quando viu o poder que estava disponível,
para a igreja 15 quilos comprando. O final da história dele é triste, porque ele é amaldiçoado por Pedro e João, e naquele tempo, irmão, a maldição pegava feio. A gente pode estar servindo ao Senhor, mas pode não ter entendido o que essa palavra diz para nós. Não tem problema você buscar os seus sonhos, os seus projetos, que dependem de recursos, de ter uma casa boa, carro bom, ter bens, ter posse, mas não deixa isso te dominar, irmãos. Não deixa você perder o coração para isso. Saiba sempre que uma hora pode faltar o dinheiro, mas não deixa faltar a unção. Pode apertar as coisas momentaneamente, mas é nessa hora que a unção começa a sair. É através da prensa que a unção começa a sair. É através da prensa que a unção começa a aparecer. É através da prensa que a azeitona começa a gerar o azeite. Então, deixe a unção fluir de você. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque o Senhor segue ministrando em nossos corações nesse instante. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que fala aos nossos corações, Tu és aquele que nos prepara, Tu és aquele, ó Pai, que libera a Tua palavra. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, a Sua vontade é assim. Obrigado porque o Senhor, Pai, sabe que essa igreja tem profetas do Senhor. O Senhor sabe que essa igreja vai ser usada para esse tempo, Deus, para ser referência no meio de outras igrejas, no meio de outros irmãos. O Senhor sabe que a geração de Geazi está leprosa, não tem mais comunhão, não tem mais santidade, não tem mais motivação para buscar o que é certo. Mas nós queremos mais do Senhor, nós precisamos mais do Senhor, nós queremos seu coração, Senhor. Se o poder vier é consequência, o que queremos é estar perto de Ti, queremos é a unção que flui do Senhor. O que queremos, ó Pai, é que a sua igreja siga sendo relevante nesse tempo, Deus. Chega de ser desacreditado, irmão. Chega de ser desacreditado, irmão. Chega. Chega da gente ter a fama de que crente é mal pagador. Chega a gente ter a fama de que crente é caloteiro. Chega das pessoas olhar para nós e se assustar. Quando eu tenho na internet meu nome lá no meu Instagram, Pastor Saulo de Carlo, eu queria ter o nome normal lá, Saulo de Carlo, como todo mundo coloca, mas Deus falou para colocar como pastor, porque tem muito pastor que em vez de dar exemplo está dando escândalo, irmãos. Mas tem uma geração que, apesar dos escândalos, está procurando um pastor de verdade. Tem uma geração aí fora que, apesar dos escândalos das igrejas governadas por homens, está procurando uma igreja de verdade, irmãos. Então deixa eles encontrar a Quadrangular de Bela Vista. Deixa eles encontrar o lugar de refúgio. Deixa eles saberem que aqui a gente não está atrás da prata, a gente está em busca da unção. Deixa eles saberem que nesse lugar a gente não troca a nossa herança espiritual por presentes momentâneos. A gente não se vislumbra com aquilo que o homem pode entregar para nós. Nós sabemos que o reino dos céus tem mais. O reino dos céus tem mais para nos entregar. Nós sabemos que o verdadeiro poder está com o Senhor. Mas isso não pode ser um discurso efusivo, tem que ser uma verdade intrínseca em nós, irmão. Lá no seu trabalho alguém precisa saber de Jesus. Ou você é crente? Sabia não? Desse jeito? Não. Nós carregamos algo precioso em nós. E o que carregamos contagia. Se a lepra de Naamã contaminava, a unção de Elias para Eliseu contagia também. E que essa unção contagie você, que essa unção contagie a sua casa, que essa unção contagie a sua família, que essa unção mude a sua história, a história daqueles que te cercam, porque Deus está liberando uma unção para você. Obrigado, Senhor.